A primeira coisa que eu preciso trazer para você hoje aqui, e que você tem que antenar isso aí, é que horas trabalhadas é diferente de produtividade. A gente traz muitas crenças com a gente. O que são crenças? São coisas que a gente acredita. E pra gente é uma verdade, né? E aí, muitas vezes a gente traz umas crenças que, tipo assim, tempo é dinheiro, dinheiro não dá em árvore, o olho do dono que engorda o gado. Sabe como é que é? E aí a gente fala sobre isso, né? Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a trabalhar igual uns doidos, como se a nossa vida fosse uma corrida de 100 metros. Então, quando eu falo sobre, assim, muitas horas trabalhadas é diferente de produtividade, eu não estou fazendo apologia a não trabalhar, né? Não significa que você ficar sentado o dia inteiro no sofá, ou nas redes sociais o dia todo, ou jogando videogame, ou na Netflix, que isso vai fazer você crescer profissionalmente. Claro que não. A gente precisa trabalhar para crescer profissionalmente. Mas o que traz resultado não é muitas horas de trabalho. O que traz resultado profissional é trabalhar com produtividade. Porque se só muitas horas de trabalho fosse o suficiente para trazer para a gente resultados, vocês conhecem pessoas que trabalham muito, muito, muito e ainda assim não tem resultado? Porque isso é uma grande armadilha para a gente. A gente vive numa armadilha muito grande, né? Porque quando a gente começa um projeto novo, quando você começa um novo plano, você começa como? A gás total, né? Você começa a trabalhar, 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 e aí as coisas começam a funcionar. Você começa a ter resultado, as coisas começam a dar certo, e você trabalha mais, você coloca mais tempo, mais energia, e o resultado vem, você coloca mais tempo, mais energia, e geralmente dá super certo. Aí o seu cérebro, ele aprende aquele padrão. Se eu trabalhar muitão, vai dar certo. Se eu trabalhar muitão, vai dar certo. E aí o que acontece? Você continua nesse gás eternamente. Só que aí, olha só, então você começa um projeto, começa alguma coisa nova, e você começa, dá um gás, trabalha, 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 o resultado vem. Teu cérebro aprende que se você trabalhar daquele jeito, você vai trazer resultado. E aí você continua. Só que chega uma hora que você continua nesse ritmo e seus resultados, ou eles param, né? Eles param de crescer, ou pior do que isso, seus resultados começam a cair. Aí, sua saúde física, para piorar, você nesse ritmo, sua saúde física e emocional, começa o quê? O que começa a acontecer com sua saúde mental? Começa a ir embora também. Você começa a ter problemas de saúde física, emocional, mental. Sabe por que isso acontece? Porque a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. A gente não vai trabalhar por um curto período de tempo e depois acabou. Sabe a corrida de 100 metros? Bum! Você vai dar o seu gás, dá o seu máximo, vai, dispara e aí acabou a corrida. A nossa vida não é assim. A nossa vida é uma maratona de muitos quilômetros. A gente tem que correr muito, por muito tempo, por muitos anos. E aí que vem a estratégia para você correr uma corrida curta e uma corrida longa são estratégias totalmente diferentes. Apesar dos dois você ter que correr, a preparação para uma corrida curta e uma corrida longa é diferente. A estratégia, a alimentação, tudo é diferente para você correr uma corrida curta e uma corrida longa. Então, se você, por exemplo, um atleta, um super atleta, ele se prepara fisicamente, emocionalmente, na alimentação, na preparação, ele se prepara todo para correr uma corrida curta. E aí ele chega lá e ele começa a correr 100 metros, 200 metros. E aí ele começa a correr 300, 400. E aí, a hora que ele vê que está correndo uma maratona, e ele vai ter que correr 42 quilômetros. Você acha que vai dar certo? Ele preparado inteiro para correr 100 metros e de repente ele se vê numa maratona. Ele vai cansar, o corpo dele vai entrar em exaustão. Por quê? Porque ele se preparou para uma corrida curta. Uma corrida curta, ele começa a corrida dando o máximo dele. E aí, eu te pergunto, a nossa vida é uma maratona, ok? Porque a gente vai ter que trabalhar muitos anos da nossa vida. Você está correndo essa corrida como uma maratona ou você está como se fosse uma corrida de 100 metros? Você está colocando tudo que você tem, energia, tempo, tudo que você tem de melhor nessa corrida e esquecendo que você vai ter que correr isso durante muitos e muitos anos da sua vida?
E aí você começa a abandonar, quando você corre nesse estilo, você começa a traçar o seu profissional desse jeito, como se fosse uma corrida de 100 metros, você começa a cansar muito rápido. Por quê, gente? Porque para você ser produtivo, para você ter resultado e manter resultado, porque ter resultado é fácil, gente. Eu vou, dou um gás, bum, tenho resultado. Meu resultado ele vai cair se eu não tiver a estratégia certa. Porque o desafio é você ter resultado e manter resultado.